Celebramos hoje Santo Agostinho, também lembrando de sua mãe Mônica. Fazer memória dos santos, e em especial para nós, Agostinho e Mônica, é de especial alegria. E com alegria, nós celebramos a própria vida que é Jesus Cristo, aquele que faz o amor e a paz adentrar em nosso coração e a transformação de nossas vidas. Por isso, lembrar dos santos é festejar Jesus Cristo. Creio, e isso quem nos fala, que não é possível falar de Agostinho sem começar por sua mãe, sem falar de sua mãe, Mônica. Uma mulher de fé, de esperança, de fortaleza, de caridade, de família. Uma mulher que deixou a esperança atuar na sua vida. E como mulher de fé, e uma mulher à frente do seu tempo, ela levava adiante esse amor e essa paz, que é Jesus. Agostinho chega a dizer que recebeu o nome do Cristo, o próprio leite materno. Isso podemos dizer que até mesmo no ventre, a oração de sua mãe, o zelo, o amor, o seguimento de Cristo, já fazia com que aquele menininho já pudesse vivenciar a graça de Deus, como nós já sabemos por várias leituras bíblicas que nos mostram essa intimidade com Deus desde o ventre materno. Sabemos também que Mônica, num determinado momento de sua vida e com sua fé em Deus, mas com a sua esperança na sua família e nos seus filhos, vai dizer a Agostinho que não se esquecesse dela diante do altar do Senhor. Fortaleza de Mônica, a fortaleza que manteve a sua caminhada, está no altar do Senhor, a própria Eucaristia. A oração de Santa Mônica é o próprio Senhor, vivo e ressuscitado. E é este Senhor que nós devemos cada vez mais ter contato pessoal com Ele. A experiência, a história de vida de cada um. E essa história de Deus passa também por nossa família. E passou também pela família de Agostinho. Ao falar de sua mãe, a sua presença, a sua correção, a sua oração, a sua fé, vai levar com que também Santo Agostinho fosse um homem de buscas. Um homem que levou adiante uma busca, encontros, muitos deles errôneos, mas encontro estes que o fez perceber que algo maior o chamava, que algo maior e esplêndido esperava no seu sonho, no seu objetivo, que é encontrar-se com a verdade, que é Jesus Cristo. E todos nós, agostinianos, somos chamados a ter um coração ardente, um coração de fato que quer estar unido ao coração do Senhor e ao coração dos irmãos e das irmãs. E assim, falar de Agostinho é falar de amizade, de comunidade, de perseverança e também de fé. E a fé que move montanhas, não as físicas, não o corcovado, mas aquelas montanhas que muitas vezes me impedem de ver Jesus na minha vida e na vida do meu irmão ou da minha irmã. Pela fé, pela esperança, o milagre sempre acontece, porque a nossa vida, como vai dizer Mônica, está sempre nas mãos do Senhor, e é nele que nós devemos esperar, é nele que devemos repousar, é nele que devemos entregar nossos sonhos, objetivos, nossas mazelas, mas também as nossas alegrias. O milagre sempre acontece. Dizia ontem, celebrando Mônica, que as nossas lágrimas não são esquecidas por Deus, e digo hoje que a transformação de vida é para cada um de nós, que queremos aceitar a mudança de mentalidade, essa mudança que nos vem pelo amor de Deus, essa mudança que nos vem pela fé, também a esperança e a caridade sempre unidas. E viver em comunidade, em família, é levar adiante o amor de Deus. Por isso, a primeira leitura de hoje, junto com a segunda, vai dizer: ser perseverantes em ouvir os ensinamentos. A primeira leitura.
A segunda vai nos apontar: proclama a palavra. Função de todos nós. Somos um colégio cristão e católico. E dessa forma, nós devemos, querendo ou não, assumir aquilo que é a nossa essência, Jesus Cristo. E como seguidores de Jesus Cristo, nós nos unimos em família, na sua casa, onde nós partilhamos a palavra, partilhamos a Eucaristia e somos chamados a levar adiante a própria palavra do Salvador, daquele que cura, liberta e salva. Defender a fé, defender Jesus, defender o amor que é o próprio Deus, é a missão de todos nós batizados, é a missão de nós paroquianos, é a missão de nós enquanto colégio, é a missão de nós enquanto creche Santa Rita, é a missão de nós enquanto comunidade do Vidigal, é a missão de nós como pastorais em movimento desta casa de oração, desta casa onde nós nos reunimos para celebrar sempre a vida e buscar a fonte da vida, ao qual Santa Mônica indicou o caminho a seu filho Agostinho. Isso se faz através da evangelização. Escutamos muito que os nossos campos de educação é um local de evangelização. E posso dizer um local de catequese. Celebrávamos ontem também o dia do catequista. E catequista é aquele que leva adiante o amor de Deus. Catequistas são chamados a ser os pais. Catequistas são chamados a ser todos nós, mensageiros, discípulos, extensão de Jesus Cristo. E enquanto colégio, nós devemos defender a nossa fé como Agostinho defendeu a fé, com amor, com sangue no coração de fato, que bombeia paz e amor para o nosso corpo. E nós somos o corpo de Cristo. E unidos, juntos, como diz o lema que estamos vivenciando este ano, é caminhar de fato juntos, de mãos dadas, com o mesmo olhar adiante, numa mesma fé, numa mesma comunidade, que é a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, um único Deus verdadeiro. Me chama a atenção muitas vezes, olhando os jornais e notícias, que muitos colégios católicos, universidades católicas, ligados ou deixando as vozes estranhas que muitas vezes adentram os nossos recipientes, querem retirar os símbolos cristãos. Basta olhar a nossa sociedade, tirar a cruz, tirar as imagens, por causa de um falso respeito. E tirar o símbolo e tirar Jesus da nossa vida é permitir entrar toda e qualquer situação de malícia, de pecado e de tudo contrário ao amor de Deus. Olhar para Cristo crucificado é olhar a vitória, a ressurreição, e é também ter vergonha das nossas falhas, das nossas dificuldades, do nosso pecado. É também pedido a Deus por misericórdia. Lembro antigamente da minha escola, que não era católica, era leiga, rezava-se Pai Nosso, Ave Maria, cantava-se o hino do Colégio Nacional, do Estado. Hoje não se pode mais, em alguns locais, dizem, rezar mais o Pai Nosso e Ave Maria, mas se permite entrar droga, hipocrisia, ideologia de gênero, inclusive o diabo. Mas Deus fica fora de nossa vida, fica fora de nosso coração. E somos nós que devemos, como cristãos, defender a fé, defender o amor, defender a Jesus Cristo, acolher, não discriminar ninguém, acolher, abraçar e não discriminar ninguém não é retirar o que é nosso, não é deixar de lado o que é nosso. Vemos muitas vezes em universidades católicas, não vou citar o nome, e também colégios católicos, que parece que o estranho é o católico lá dentro. Não podemos discriminar o nosso. Devemos defender com aquela mesma fé que Agostinho defendeu a fé, a mesma forma de defender a Cristo. Caminhar, zelar por aquilo que é nosso. Esse território, essa paróquia, esse colégio é um terreno santo. Nossa vida, nosso coração, as crianças que ali estão, é um território santo. E como território santo, sim, nós devemos respeitar. Nós devemos tirar as sandálias,
Como diz o Antigo Testamento, Moisés, se aproximando da sarça ardente, tira as sandálias, pois onde pisas é um terreno santo. Mas para isso, nós precisamos sempre orar, rezar, pedir ao Senhor que o Espírito Santo possa impulsionar cada vez mais homens e mulheres capazes de levar adiante o projeto de Deus. O Salmo vai dizer: felizes aqueles que habitam vossa casa, ó Senhor. Nossa paróquia, nosso colégio, quer ser família, quer ser a casa que acolhe, quer ser a casa que reúne. E casa nos lembra exatamente aquilo que é o nosso aconchego, aquilo que é o nosso descanso, aquilo que é o amor. Por isso, ser um agostiniano, seja na paróquia, no colégio, é ser família, é amar, é ver Cristo no irmão e na irmã, é respeitar a diferença sim, mas é saber que nós temos um segmento, que nós temos uma raiz, que nós temos uma rocha, que é Jesus Cristo. E isso Agostinho fez muito bem. Talvez por essa busca que ele teve, já desde o pensamento de sua mãe, já o fazia, portanto, após essa conversão, esse encontro pessoal com Cristo, não em orgias, não em bebedeiras, mas revestidos de Cristo Jesus, fez com que ele pudesse amar aquele que é o Senhor e defendê-lo como o único tesouro, pois onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. E onde está o nosso tesouro? Que seja como Santa Mônica, Cristo, o altar do Senhor. Nós devemos ser eucarísticos, e muitas vezes nos custa, mas não é impossível. O impossível para Deus não existe, mas devemos nos colocar nas mãos do Senhor, devemos ter essa certeza de que Deus está conosco e caminhar juntos, construindo comunhão. No Evangelho, Jesus vai dizer que é a porta, e Ele é a porta da vida nova, ao qual todos nós cristãos somos chamados a adentrar, ao qual todos nós devemos assumir que Ele é o caminho, a verdade e a vida, como Santo Agostinho, em tantas frases belas, mas que não é apenas belas em se ler, deve ser belas em viver, deve transformar a nossa vida. Repito, este colégio é de Deus, essa paróquia é de Deus, essa paróquia, este colégio, deve ser esta casa de união que congrega irmãos, que querem ajudar, que quer sim ter um ensino de qualidade, ciência, coração, estão unidos. E nós devemos, nessa unidade, buscar estar unidos em Deus e ser bons. Jesus, no Evangelho, vai nos apresentar que Ele é o bom pastor. Nós somos chamados a ser bons pastores. Não só os pastores, 3 que aqui estão, mas o professor, aquele que limpa esse colégio. Eu agradeço que muitas vezes nós falamos apenas dos títulos e esquecemos daqueles que estão ali ralando e que são a alma também deste colégio. Agradecer a função de cada um, o detalhe de cada um em querer ser agostiniano, em querer defender aonde está e defender a sua casa e defender a sua família. Por isso não cito nomes e pessoas, mas agradeço a todos que são a família CSA e aqueles que são a família também paróquia Santa Mônica. Viver o amor e ser bons, ser de Cristo, viver em Cristo, por Ele, com Ele. Não basta fazer coisas boas, diz Agostinho, é preciso fazê-las bem, e o bem é Deus. Vivamos unidos em Deus e deixamos o Espírito Santo conduzir a nossa história como conduziu a de Agostinho, defendendo sempre o amor, vivendo no amor, vivendo em Cristo. Tudo pode ser mudado. Que Santa Mônica e Santo Agostinho interceda por nós para sermos seus fiéis discípulos, na paróquia, no colégio, onde estivermos. Que esse espírito agostiniano de amor que vibra, que nos faz encher de alegria, viver a alegria de sermos uma família agostiniana recoleta, defendendo aquilo que é nosso, seja a nossa espiritualidade, os nossos santos, não que é melhor que o outro ou que aquele, mas que nós possamos aprender que ser agostiniano e caminhar com Santo Agostinho é caminhar com os corações dirigidos a Deus, sendo uma só alma e um só coração,
dirigidos, repito, a Deus.